Ensolarada de segunda-feira. Um bom dia novamente para você que está nos acompanhando aqui no programa Temática da tua Rádio Veranense. Inclusive, um bom dia para quem interage conosco aqui no 999-7750-33. Agora nós recebemos aqui no Temática a advogada Daiane Farina para falarmos então sobre a questão dos golpes. Na semana passada, a gente divulgou a última atualização da Secretaria de Segurança Pública dos casos ocorridos nesse ano, crimes, né? E quanto a estelionato, Veranópolis já registrou até 31 de agosto 97 casos de estelionato e chama atenção Nova Prata, que já registrou 176 casos. A gente lembra que o estelionato engloba os golpes de forma virtual e também de forma presencial. E nós vamos falar sobre essas duas modalidades de crimes que estão sendo praticados, inclusive aqui na nossa região, com a advogada Daiane, que acompanha, inclusive, diversos desses casos. Então, muito bom dia, Daiane. Muito obrigada pela tua presença aqui na rádio. Bom dia, Daniela. Bom dia, Alessandra. Prazer estar aqui com vocês. E bom dia aos nossos ouvintes também. Falando, Daiane, sobre esse tema, esse assunto dos golpes e principalmente voltado aos idosos, é uma realidade aqui na nossa região, acredito que se intensificou nos últimos anos. É uma realidade que deve ser enfrentada sim, reconhecida pelo idoso e combatida até pelos familiares que precisam orientar, né, o idoso dessa realidade. E esses índices que você falou, eles talvez estejam defasados, porque existe também uma outra estatística que diz que 80% das denúncias são feitas pelos familiares. Então, isso leva a crer que o idoso, ele não denuncia, ele não leva o fato à autoridade policial. Seja por constrangimento, por vergonha, daqui a pouco ele receia ser motivo de conversa na vizinhança. Então, esses fatores levam a crer que o prejuízo causado por estelionato, pelo golpe, pela fraude, ainda é muito maior na nossa sociedade. Sim, justamente. A gente tem esse dado, mas com certeza uma proporção muito grande maior. Não está aqui nos dados oficiais, justamente como você disse, né? A pessoa aconteceu, ela nem vai buscar a delegacia, buscar a polícia. Mas falando sobre esses casos, são diversos tipos de golpes que são aplicados, né? São diversos tipos de golpe e quando nós falamos em idoso, nós estamos falando daquela pessoa de 60 anos ou mais. Mas na nossa realidade atual, alguém com 60, 70 anos é uma pessoa extremamente ativa na sociedade, que estuda, que trabalha, que participa de grupos de WhatsApp, que tem Instagram, que navega na internet. Então, ele acaba se inserindo nesse meio onde acontecem as fraudes. E hoje, de fato, a fraude, através da internet, através do telefone e do WhatsApp, ela tem se intensificado muito exatamente pela facilidade e pelo anonimato de quem comete o golpe, de quem pratica o golpe. Tem a questão de ganhar um prêmio, de estar devendo um valor. Enfim, são praticados golpes das mais diversas formas. Né? Isso. De acordo com o PROCON, o golpe mais praticado é o do consignado, né? Por quê? Porque ele é sempre cometido à distância. O idoso, ele vai demorar para perceber que ele sofreu esse golpe, porque muitas vezes ele só vai identificar meses depois, que é quando começa a descontar da conta dele. Mas tem outros golpes que é enviado, então, links para validação de dados. E aí, com esse link, acabam acessando o próprio telefone do idoso. Do idoso, mas de qualquer pessoa, de uma forma geral, né? Porque hoje o golpe, ele é tão bem elaborado que ele tem a potencialidade de atingir qualquer pessoa. Aqui a nossa pauta é o idoso, mas, enfim, o golpe está circulando no mercado de uma forma geral. E quanto a esse, normalmente, né, Daiane, esses golpes acabam envolvendo a destinação de um valor. Normalmente um Pix, uma transferência, como você disse, o pagamento talvez por meio de um link, de um boleto, um pagamento que parece ser uma coisa, é outra coisa. E essas pessoas acabam procurando advogados depois que isso aconteceu. Mas o que a justiça pode fazer, pode trabalhar depois da pessoa ter sido enganada por esse golpe? Bom, referente à legislação, a gente tem o Estatuto do Idoso, que ele dispõe que a violência financeira e patrimonial ela é um crime
que determina a reclusão de 1 a 4 anos e mais o pagamento de multa. Nós temos na legislação civil, então, a questão da responsabilidade, que, como regra geral, todo aquele que comete um dano a alguém fica responsável pela indenização. Porém, nesse aspecto, a dificuldade é identificar quem é o responsável pelo golpe, localizar e buscar o ressarcimento. Então, nesse campo, muitas vezes se torna inviabilizado, né, o ressarcimento do dano e o prejuízo ele fica consolidado. Porém, quando a fraude ou o golpe envolve uma instituição financeira, uma loja, então aí sim vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, do banco, né, da loja, com relação ao prejuízo. Então, significa o quê? Que num processo, basta ao cidadão, o correntista, ao idoso, comprovar que a ocorrência da fraude, o fato em si, e o prejuízo. E automaticamente, então, o banco vai ser responsável pelo ressarcimento, porque se trata do serviço ou do produto que ele está disponibilizando no mercado, tá? Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor também estabelece excludentes de responsabilidade, que são, então, quando o prejuízo é causado propriamente pelo idoso, porque ele passou as informações mesmo involuntariamente, ou quando é exclusivamente perpetrado por terceiro, que é o estelionatário. E ali tem sido sempre o ponto de discussão dos processos, efetivamente de quem que é a responsabilidade. Se é da instituição financeira, se é do idoso que facilitou o acesso aos dados, ou se é do estelionatário. Porque a gente sabe que pode, né, receber muito por ligação, acontece também, né, no telefone fixo da casa ou no celular. A pessoa se apresenta como sendo de uma instituição financeira reconhecida, Bradesco, Banco do Brasil. Vamos citar aqui, né, os mais diversas instituições bancárias reconhecidas, que a pessoa que atende o telefone pensa, não, é do banco, né? Eu confio nessa instituição. E daí eles vão passando, Daiane, esses dados por telefone, e aí sim se configura nisso de que fica difícil depois conseguir algo, porque a pessoa passou a informação sem ter a certeza. Exato, Seria isso? exatamente. As decisões da justiça, elas se pautam em dois espectros. Em termos jurídicos, a gente fala quando o fortuito é interno, ou seja, que ele é perpetrado, praticado no âmbito do sistema bancário, por exemplo, clonagem de cartão, hackeamento de sistema. Isso, então, o judiciário tende a reconhecer que a responsabilidade é da instituição financeira, é do banco pelo prejuízo causado ao seu correntista. Quando o fortuito é externo, que é aquele caso da pessoa que vai bater na porta, né, de alguém se passando pelo banco, que por ligação e que sempre tem dados e que são persuasivos, conseguem retirar do idoso a informação de dados cadastrais de senha de acesso. Então, isso é considerado um fortuito externo, que é fora do sistema bancário. E ali, então, é mais difícil de comprovar a responsabilidade do banco. A menos que, através dessas informações retiradas do idoso, o falsário passe a praticar movimentações atípicas na conta bancária. Então, pode ser ali caracterizado uma falha na prestação de serviço do banco, exatamente por não ter identificado essa atipicidade das informações, especialmente quando nós tratarmos do idoso, que automaticamente é considerado o hipovulnerável da relação. Então, sempre é indicado, assim, a pessoa, aconteceu isso, buscar um advogado, que ele vai estudar o caso e verificar o que é possível. Com certeza. O que eu entendo que é viável a família conversar com o idoso e organizar. Faça uma listinha de telefones, porque no momento que acontece esse fato, é muito normal vir o nervosismo e o idoso não saber como lidar. Então, façam uma lista de telefones com telefones da família, telefone da Polícia Civil, do seu advogado de confiança, o telefone para conversar diretamente com a pessoa, funcionário do banco que cuida da sua conta bancária, porque muitas vezes, tomando uma ação, fazendo algo de forma imediata, é possível minimizar o prejuízo ou até mesmo evitar que ele aconteça. Do tipo, conseguir estornar
um Pix ou um TED feito na conta, mas isso tudo depende de uma rápida iniciativa, né, do idoso. Então, as informações precisam estar de fácil acesso. Para que possa, de repente, como você disse, evitar ou tentar solucionar de uma forma mais rápida. Minimizar, ao menos minimizar. E o que me chamou a atenção, Daiane, também, o que a gente conversou antes, né? Sobre isso dos golpes por telefone, por celular. Acho que a dica, né, para a gente finalizar esse aspecto, esse ponto, é sempre desconfiar. Exato. Receber uma ligação dizendo que o seu cartão foi clonado, que teve compras não reconhecidas, desligue e você origine a ligação para o banco. É a forma mais segura de verificar e conferir aquela informação. E não é porque quem está originando a ligação é persuasivo e convincente, porque essa é a dinâmica, né, do golpe. Eles sempre possuem informações suas, informações da sua conta, ah, talvez porque conseguiram por algum meio e talvez aleatoriamente que deu a coincidência de cair, de conferir com a pessoa aquela informação. Mas é sempre bom a pessoa mesmo, o idoso ou qualquer dos nossos ouvintes, originarem a ligação para o banco e eles mesmos conferirem a informação que está sendo passada. E a questão de links, bilhete premiado, enfim, toda essa questão, ter essa desconfiança e talvez mandar para o filho ou pedir ajuda para alguém, não sair passando, né, algum dado ou alguma informação. É tudo que oferece uma vantagem excessiva é motivo de desconfiança, né? Então, quando você recebe um link por WhatsApp, por SMS, por e-mail, como você disse, desconfie e antes de clicar para fornecer os seus dados, avalie realmente a procedência da informação. Na dúvida, a gente sempre pede auxílio para alguém, né? Uhum. Antes de qualquer tomada de decisão. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, Daiane, algo que chama muita atenção, também envolve, é um modo de golpe, mas eu poderia dizer assim, é um golpe muito bem estudado, né? Que está sendo realizado, inclusive, na nossa região. Gostaria que você nos falasse sobre isso, que envolve, inclusive, advogados, né? Pessoas que se passam por advogados, enfim. Envolvendo o Poder Judiciário e a advocacia, nós estamos identificando duas formas de golpe aqui na nossa região. Falsários, então, criam contas de WhatsApp e utilizam do logotipo do Tribunal de Justiça ou até mesmo a foto de advogados, né, que se encontram nas redes sociais, para contatar os clientes, para mandar boletos falsos alegando ser custas, para pedir pagamento de honorários por conta de algum serviço complementar. Veja, os processos, via de regra, eles são públicos. Então, agora, com todo o sistema informatizado, digital, é muito fácil obter acesso, obter informação de quem é autor ou réu de alguma ação e quem é o seu respectivo advogado. Então, esse meio que facilitou o andamento dos processos, o trabalho da advocacia e do judiciário, também tem sido utilizado para a aplicação de golpes. Então, quando você receber alguma mensagem de alguém se passando pelo Tribunal de Justiça ou por seu advogado, da mesma orientação, da mesma forma como orientamos anteriormente, você entra em contato com o telefone que você tem do seu advogado e busque esse esclarecimento. Então, fica esse detalhamento, né? Atenção, porque isso está acontecendo aqui. Está acontecendo. E outra situação também que tem chegado ao conhecimento da Ordem dos Advogados é que existem pessoas passando de casa em casa, principalmente no interior, ora dizendo que são advogados, ora dizendo que trabalham para escritórios de advocacia da região metropolitana e oferecendo soluções jurídicas incompatíveis com a legislação. E por conta dessas soluções mirabolantes, acabam cobrando honorários advocatícios muito acima do usual. Com o passar do tempo, essas pessoas desaparecem e fica o problema e fica o prejuízo. Então, na dúvida, entrem em contato com a OAB Veranópolis e verifique se essa pessoa que se diz ser advogado de fato é e como está o cadastro profissional dela. Muita atenção. Os golpes, como você disse, as pessoas são persuasivas, te fazem acreditar que elas estão realmente sendo sinceras contigo, mas aí depois o prejuízo muitas vezes não tem como
voltar atrás, não tem como recuperar. Então, muito interessante esse nosso bate-papo com a advogada Daiane Farina. A gente agradece muito a tua presença, os teus esclarecimentos e dicas também aqui na tua Rádio Veranense. Obrigada, Dani. Fico à disposição. Esse foi o nosso bate-papo, então, aqui no Temática. Falamos sobre golpes, principalmente voltado à questão dos idosos. Esse bate-papo vai estar disponível nas nossas redes sociais, para quem talvez não conseguiu acompanhar na íntegra. E agora, na sequência, nós vamos para as notícias da hora.